Júlio 8, 1 Crônicas 5, verso 18 a 6, verso 81. Havia 44.760 homens aptos para a guerra nos exércitos de Rubem e Gade e da meia tribo de Manassés. Eram todos hábeis no combate e armados com escudos, espadas e arcos. Guerrearam contra os agarenos e contra Getur, Nafs e Nodab. Durante a batalha, chamaram a Deus e ele atendeu às suas orações, pois confiaram nele. Assim, os agarenos e todos os seus aliados foram derrotados. Tomaram dos agarenos como despojo 50.000 camelos, 250.000 ovelhas e 2.000 jumentos, e fizeram 100.000 prisioneiros. Muitos dos agarenos foram mortos na batalha, pois Deus lutou contra eles. As tribos se estabeleceram na terra deles, até que foram levadas para o exílio. A meia tribo de Manassés era numerosa e se espalhou por toda a terra, desde Bassã até Baal-Hermon, Senir e o Monte Hermon. Os chefes de seus clãs foram Éfer, Izi, Eliel, Azriel, Jeremias, Otavias e Jadiel. Esses homens foram guerreiros valentes, de grande reputação e chefes de seus clãs. Contudo, essas tribos foram infiéis ao Deus de seus antepassados. Adoraram os deuses das nações que Deus havia destruído diante deles. Por isso, o Deus de Israel fez Pul, rei da Assíria, também conhecido como Tiglat-Pileser, invadir a terra e levar cativos os membros das tribos de Rubem e Gade e da meia tribo de Manassés. Os assírios os deportaram para Ala, Abor, Ara e para o rio Gozã, onde estão até hoje. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Os descendentes de Coate foram Anão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Arão foram Arão, Moisés e Miriam. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar gerou Finéias, Finéias gerou Abisua, Abisua gerou Buque, Buque gerou Uzi, Uzi gerou Zeraías, Zeraías gerou Meraiote, Meraiote gerou Amarias, Amarias gerou Aitube, Aitube gerou Zadok, Zadok gerou Aimás, Aimás gerou Azarias, Azarias gerou Joanã, Joanã gerou Azarias, sumo sacerdote no templo que Salomão construiu em Jerusalém. Azarias gerou Amarias, Amarias gerou Aitube, Aitube gerou Zadok, Zadok gerou Salum, Salum gerou Ilquias, Ilquias gerou Azarias, Azarias gerou Seraías, Seraías gerou Jeozadak, que foi deportado quando o Senhor enviou o povo de Judá e de Jerusalém para o exílio por meio de Nabucodonosor. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Os descendentes de Gerson foram Libni e Simei. Os descendentes de Coate foram Anão, Izar, Hebron e Uziel. Os descendentes de Merari foram Mali e Muzi. Estes foram os clãs dos levitas, listados de acordo com seus antepassados. Os descendentes de Gerson foram Libni, Jaate, Zima, Joá, Ido, Zerá e Jeaterai. Os descendentes de Coate foram Aminadab, Coré, Assir, Eucana, Abiasaf, Assir, Taate, Uriel, Uzias e Saul. Os descendentes de Eucana foram Amizai, Aimote, Eucana, Zufai, Naate, Eliabe, Jeroão, Eucana e Samuel. Os filhos de Samuel foram Joel, o mais velho, e Abias, o segundo. As gerações de descendentes de Merari foram Mali, Libni, Simei, Uzá, Simeia, Agias e Asaías. Estes foram os homens que Davi nomeou para dirigirem a música na casa do Senhor depois que a arca foi colocada ali.
Ministravam com músicas no tabernáculo, na tenda do encontro, até que Salomão construiu o templo do Senhor em Jerusalém. Realizavam o seu trabalho de acordo com as normas que lhes haviam sido transmitidas. Estes são os homens que serviam ali, junto com seus filhos. O músico Emã era do clã de Coate. Os antepassados de Emã foram Joel, Samuel, Eucana, Giroão, Eliel, Toá, Zufi, Eucana, Maate, Amazai, Elcana, Joel, Azarias, Sofonias, Taate, Assir, Abiasaf, Coré, Izar, Coate, Levi e Israel. O primeiro ajudante de Emã foi seu irmão Asaf. Os antepassados de Asaf foram Berequias, Simeia, Micael, Baazéias, Malquias, Etni, Zerá, Adaías, Etã, Zima, Simei, Jaate, Gerson e Levi. O segundo ajudante de Emã foi Etã, do clã de Merari. Os antepassados de Etã foram Quise, Abdi, Maluque, Asabias, Amazias, Ilquias, Anzi, Bani, Semer, Mali, Muzi, Merari e Levi. Seus parentes levitas foram encarregados de muitas outras tarefas no tabernáculo, a casa de Deus. Somente Arão e seus descendentes serviam na função de sacerdotes. Apresentavam as ofertas no altar do holocausto e no altar de incenso e realizavam todas as tarefas relacionadas ao lugar santíssimo. Faziam expiação por Israel conforme tudo que Moisés, servo de Deus, havia ordenado. Os descendentes de Arão foram Eleazar, Finéias, Absua, Buque, Uzi, Zacarias, Meraiote, Amarias, Aitube, Zadok e Aimaas. Este é um registro das cidades e do território que, por sorteio, foram entregues aos descendentes de Arão, do clã de Coate. Seu território abrangia Hebrom, em Judá, e as pastagens ao redor, mas os campos e os povoados vizinhos foram entregues a Calebe, filho de Jefoné. Assim, os descendentes de Arão receberam as seguintes cidades, cada uma com as pastagens ao redor: Hebrom, uma cidade de refúgio; Libna, Jatir, Estemoa, Onom, Debir, Aim, Jutá e Bet-Semes. E do território de Benjamim receberam Gibeon, Geba, Alemete e Anatote, cada uma com suas pastagens. Ao todo, os descendentes de Arão receberam 13 cidades, de acordo com seus clãs. Os demais descendentes de Coate receberam por sorteio 10 cidades no território da meia tribo de Manassés. Os descendentes de Gerson receberam, por sorteio, de acordo com seus clãs, 13 cidades nos territórios de Issacar, Aser, Naphtali e da região de Bassã, de Manassés, a leste do Jordão. Os descendentes de Merari receberam por sorteio, de acordo com seus clãs, 12 cidades nos territórios de Rubem, Gade e Zebulon. Os israelitas entregaram todas essas cidades e pastagens aos levitas. As cidades nos territórios de Judá, Simeão e Benjamim, mencionadas anteriormente, foram entregues por sorteio. Os descendentes de Coate receberam as seguintes cidades no território de Efraim, cada uma com suas pastagens: Siquém, uma das cidades de refúgio na região montanhosa de Efraim, e Gezer, Joquemeão, Bet-Oron, Aijalon, Gat-Rimon. Os demais descendentes de Coate receberam as seguintes cidades no território da meia tribo de Manassés: Aner e Bileã, cada uma com suas pastagens. Os descendentes de Gerson receberam as cidades de Gulã, em Bassã, e Asterote, no território da meia tribo de Manassés, cada uma com suas pastagens. No território de Issacar, receberam Quedes, Daberete, Ramote e Anem, cada uma com suas pastagens. No território de Azer, receberam Masal, Abdon, Ucoque e Reobe, cada uma com suas pastagens. No território de Naphtali, receberam Quedes, na Galileia, Amon e Kiriataim, cada uma com suas pastagens.
Os demais descendentes de Merari receberam as seguintes cidades: Jocneã, Carta, Rimon e Tabor, no território de Zebulon, cada uma com suas pastagens. No território de Rubem, a leste do rio Jordão, defronte de Jericó, receberam Bezer, uma cidade no deserto, Jazá, Quedemote e Mefaate, cada uma com suas pastagens. E no território de Gade, receberam Ramote, em Gileade, Maanaim, Esbom e Jazer, cada uma com suas pastagens. Atos 26, versos 1 a 32. Então Agripa disse a Paulo: você pode falar em sua defesa. Paulo fez um sinal com uma mão e começou sua defesa. Rei Agripa, considero-me feliz de ter hoje a oportunidade de lhe apresentar minha defesa contra todas as acusações feitas pelos líderes judeus, pois sei que conhece bem todos os costumes e controvérsias dos judeus. Portanto, peço que me ouça com paciência. Como os líderes judeus sabem muito bem, recebi educação judaica completa desde a infância entre meu povo e depois em Jerusalém. Também sabem e talvez estejam dispostos a confirmar que vivi como fariseu, a seita mais rígida de nossa religião. Agora estou sendo julgado por causa de minha esperança no cumprimento da promessa feita por Deus a nossos antepassados. De fato, é por isso que as 12 tribos de Israel adoram a Deus fervorosamente dia e noite e compartilham da mesma esperança que eu. E, no entanto, ó Rei, acusam-me por causa dessa esperança. Porque lhes parece tão incrível que Deus ressuscite os mortos. Eu costumava pensar que era minha obrigação empenhar-me em me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. Foi exatamente o que fiz em Jerusalém, com autorização dos principais sacerdotes. Fui responsável pela prisão de muitos dentre o povo santo, e eu votava contra eles quando eram condenados à morte. Muitas vezes providenciei que fossem castigados nas sinagogas a fim de obrigá-los a blasfemar. Eu me opunha a eles com tanta violência que os perseguia até em cidades estrangeiras. Certo dia, numa dessas ocasiões, dirigia-me a Damasco, autorizado e incumbido pelos principais sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó Rei, ainda a caminho, uma luz do céu mais intensa que o sol brilhou sobre mim e meus companheiros. Todos nós caímos no chão, e eu ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Não adianta lutar contra a minha vontade. Quem és tu, Senhor? Perguntei. E o Senhor respondeu: Sou Jesus, a quem você persegue. Agora, levante-se, pois eu apareci para nomeá-lo meu servo e minha testemunha. Conte o que viu e o que eu lhe mostrarei no futuro. E eu o livrarei tanto de seu povo como dos gentios. Sim, eu os envio aos gentios para abrir os olhos deles, a fim de que se voltem das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. Então receberão o perdão dos pecados e a herança entre o povo de Deus, separado pela fé em mim. Portanto, Rei Agripa, obedeci à visão celestial. Anunciei a mensagem primeiro em Damasco, depois em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que todos devem arrepender-se, voltar-se para Deus e mostrar, por meio de suas boas obras, que mudaram de rumo. Alguns judeus me prenderam no templo para anunciar essa mensagem e tentaram me matar, mas Deus tem me protegido até este momento, para que eu dê testemunho a todos, dos mais simples até os mais importantes. Não ensino nada além daquilo que os profetas de Moisés disseram que haveria de acontecer, que o Cristo sofreria e seria o primeiro a ressuscitar dos mortos, e desse modo anunciaria a luz de Deus tanto aos judeus como aos gentios. De repente, Festo gritou: Paulo, você está louco. O excesso de estudo o fez perder o juízo. Mas Paulo respondeu: Não estou louco, excelentíssimo Festo. Digo a mais sensata verdade, e o rei Agripa sabe dessas coisas.
Expresso-me com ousadia porque tenho certeza de que esses acontecimentos são todos de conhecimento dele, pois não se passaram em algum canto escondido. Rei Agripa, o senhor crê nos profetas? Eu sei que sim. Então Agripa o interrompeu. Você acredita que pode me convencer a tornar-me cristão em tão pouco tempo? Paulo respondeu. Em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que tanto o Senhor como os demais aqui presentes se tornem como eu, exceto por estas correntes. Então o rei, o governador, Berenice e todos os outros se levantaram e se retiraram. Enquanto saíam, conversavam entre si e concordaram. Esse homem não fez nada que mereça a morte ou prisão. E Agripa disse a Festo, ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado a César. Salmo 6, versos 1 a 10, ao regente do coral, Salmo de Davi, para ser acompanhado com um instrumento de 8 cordas. Ó Senhor, não me repreendas em tua ira, não me disciplines em tua fúria. Tem compaixão de mim, Senhor, pois estou fraco. Cura-me, Senhor, pois meus ossos agonizam. Meu coração está muito angustiado. Senhor, quando virás me restaurar? Volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por causa do teu amor, pois os mortos não se lembram de ti. Quem te louvará da sepultura? Estou exausto de tanto gemer. À noite inundo a cama de tanto chorar, e de lágrimas a encharco. A tristeza me embaça a vista. Meus olhos estão cansados por causa de todos os meus inimigos. Afastem-se de mim todos vocês que praticam mal, pois o Senhor ouviu meu pranto. O Senhor ouviu minha súplica. O Senhor responderá à minha oração. Sejam humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos. Recuem, de repente, envergonhados. Provérbios 18, versos 20 e 21. As palavras sábias saciam como uma boa refeição. As palavras certas dão satisfação. A língua tem poder para trazer a morte ou vida. Quem gosta de falar arcará com as consequências.